Como cobrar até 10 vezes mais e tornar-se a primeira escolha na mente do seu cliente. Branding Gourmet, a baguete que fechou contratos com palácios e uma black box no Café Scala. Imagina a sua primeira ordem, 300 pães rústicos para um evento de elite, e você ainda não tem nem uma estrutura completamente montada. Esse é o poder do branding e de uma história muito bem contada. Você pode até pensar que não vai funcionar para você, mas eu te garanto que se você seguir essa aula até o final, você vai entender como você pode fazer isso com o seu produto ou serviço. Eu sou Amy do Carmo e vamos falar de branding, brand e de business. Hoje o assunto específico é branding e eu vou mostrar para vocês como isso muda tudo no seu trabalho. Enquanto eu faço essa ciabatta, que é inclusive o objeto do assunto de hoje, enquanto eu faço essa ciabatta maravilhosa, que é uma minha receita rústica, eu vou falar para vocês como elevar até 10 vezes mais o seu preço e ser a primeira pessoa na mente do seu cliente, da sua audiência. Então, eu fui chamada para fazer uma reunião. Na verdade, eu havia já mandado algum material tempos antes. Fui chamada para fazer uma reunião com um dos maiores serviços de banquete catering de Milão. Talvez vocês já ouviram falar, o legendário Café Scala. Mas eu não fui com um catálogo ou uma apresentação. Fui com uma black box elegante, quase confundida com uma bolsa de luxo. Dentro dela, uma ciabatta de tons escuros, quase pretos, dividida em 4 mini porções, com recheios que contavam histórias. Pato desfiado no tucupi com jambu, cogumelos defumados com folhas de chá de kukicha, champanhe de kombucha em versão mignon. Resultado: meses de eventos nos palácios da cidade, nos palácios de Milão, contratos assinados sem discutir preço. O que eu fiz exatamente? Eu coloquei na cabeça do meu cliente, eu fiz coloquei uma experiência na cabeça dele que todas as vezes que ele lembrava de um específico cliente de luxo que quisesse um produto diferenciado, ele ia ter a minha box. E ele já viu durante a minha apresentação aonde ele podia colocar tudo aquilo. E como que isso acontece? Praticamente, para dar uma ideia para vocês, a minha kombucha foi parar até num evento de Dolce & Gabbana. E essa é a diferença entre concorrer com preço e ser inesquecível pela unicidade da sua essência. O segredo para ser escolhido por marcas de alto nível, de elite, como Dolce & Gabbana, sem ter que baixar o preço. Isso é muito poderoso, porque você não vai, sobretudo no meu caso, que eu estava recomeçando uma estrutura, eu estava concorrendo com gigantes. E o que fez o diferencial? Foi exatamente o meu diferencial que fez eles me escolherem. Foi o meu diferencial. Foi aquela apresentação, foi a experiência que eu fiz ele passar, ele viver. Foi a facilidade com que ele encaixou todas as coisas nos clientes dele, entendeu? Porque eu não era cliente direta, né? Eu era cliente indireta. Então, você tem que entender que você tem que parar de vender comida, tem que parar de vender corte de cabelo, você tem que parar de vender a sua consulta médica e começar a vender experiência de luxo. Agora eu quero que você anote ponto por ponto e vai replicar isso no seu produto. Número 1, storytelling com alma. Não levei só um catálogo, levei uma experiência. Aquela black box com a ciabatta era algo, primeiro que parecia uma bolsa. Eu mesmo fiz a black box, depois eu mandei fazer, mas essa primeira eu mesmo fiz. Peguei uma box grande daquelas, obviamente tinha que ser, manter a temperatura correta, não? Então precisava de ser um produto específico. Eu peguei uma black box normal grande, cortei, fiz a box menor, passei resina nela para ela ficar parecendo toda lisinha. E ela ficou toda preta, toda lisinha, parecendo uma joia, tá? E era a mesma box que eu levava para poder fazer os finger foods, coisas grandes. Só que eu fiz ela mignon, fiz ela pequena. Então a descrição visual é importante. Sensorial é importante. Porque eu levei uma kombucha, assim, intencionalmente, elegantemente harmonizada. A descrição visual e sensorial é muito importante. A entrega. Champanhe de kombucha mignon,
contraste de sabores e texturas, ciabatta elegante. Como isso impactou? Foi servido em eventos de elite milanesa. Era algo diferente. O exótico, eu peguei as coisas, o específico das minhas características, por ser brasileira, e coloquei aquilo, embrulhei aquilo com uma elegância extrema. Então, Jantar de Dolce & Gabbana, eu lembro mais desse porque para mim foi uma surpresa deles terem especificado o que eles queriam, né? Querendo o meu produto em específico. Isso foi bem importante para mim. Mas ele podia ver isso no evento de Dolce & Gabbana, ele via isso como finger foods com história, ingredientes exóticos. E a mensagem central: você não precisa competir por preço. Precisa entregar unicidade, experiência e story value. Porque é tão importante essa parte. É tudo. É tudo. Aquilo ali eu não precisava de fazer muita coisa. Eu podia colocar meu preço, era uma coisa única, outras pessoas não tinham. Tinha jambu nos meus recheios. Você fala assim, mas ele tem altos chefes, ele também pode conseguir o jambu, assim como você conseguiu em Milão. Gente, mas era muito difícil. Para começar, eu consegui fora de Milão. Eu comprei toda a plantação de jambu que tinha disponível. Porque eu já sabia que ia dar certo. E eu também queria... Eu falei, tudo bem, se der alguma coisa e não der tão certo, eu vendo as plantas, entendeu? Como se eu fosse assim, eu fui numa floricultura que vendia para lojas. E foi difícil demais encontrar. Mas não é só o encontrar o jambu. Até a pessoa entender como ela pode usar o jambu, não vai ser simples. E as pessoas que trabalham em alto nível, elas não querem copiar de você nada. Ela quer que você faça para elas ganharem tempo. Era um serviço extra que ele pegava de fora e que vinha empaquetado perfeitamente para ele. Podia fazer várias propostas diferentes, sem ter que encacar aquilo que era já o trabalho que ele tinha. Então era tudo muito encastrado. Com a minha experiência, mas aí vocês têm que jogar com a experiência de vocês. Com a minha experiência de anos de chefe, de anos de culinária, de ter aberto vários restaurantes, eu entendo, ter feito mais de 3.000 eventos, eu já tenho aquela mentalidade, ok, eu gostaria de que alguém me trouxesse algo assim, para eu poder propor para os meus clientes. E eu precisava de passar essa mensagem bem clara, de um produto único, de um produto especial, com apresentação única, uma experiência de ficar marcada, porque uma pessoa sente o jambu na boca, que isso? Que é isso? Que tá meio anestesiando a minha boca. Óbvio, tem que ser tudo muito bem dosado. Eu tô entrando nesse particular com vocês, porque você vai buscar no seu negócio a sua unicidade. Então você não precisa absolutamente competir com preço, precisa entregar muita unicidade, muito você, o que você é, a sua experiência, como você trabalha, qual é a sua experiência, qual o seu plus. E isso você vai buscar dentro das suas características, não vai ficar buscando no produto dos outros. Então, produtos que contam história vendem, não vou falar que vendem sozinho, que essa é uma frase que não é verdade, não é verdadeira. Vendem bem, porque de qualquer forma vai precisar de uma comunicação, nenhum produto vende sozinho. Isso é uma frase que as pessoas tinham mania de falar isso, mas eu sei que é um modo de dizer, mas não é verdade, nenhum produto vende sozinho, tá? Mas você pode ficar no topo, você pode escolher o seu cliente, você pode chegar no cliente melhor, você pode ser paga muito melhor do que com outros produtos, de outras formas. Então, uma aplicação prática. Como montar uma experiência sensorial que vende alto ticket? Como contar histórias reais ou criadas com técnicas que geram desejo imediato, diferenciação. Olha, nossa, isso é tão incrível. Você não precisa ser o maior. Você precisa ser inconfundível. Eu não levei um catálogo, levei uma história em forma de ciabatta. Gente, era só um pão. Eu fiz, e ainda hoje as minhas mentoradas e sócias ainda fazem, esse pão por ao menos 1 ano e meio. Depois eu mudei, né? Ao menos 1 ano e meio trabalhando, assim, trabalhando muito bem, fazendo eventos incríveis. Agora, o que você vai fazer? Você vai ter que descobrir qual as características mais importantes, mais fera do seu negócio, do seu produto. Eu não tenho produto, eu vou ainda criar. Então, quando você começa a criar o seu produto, você tem que começar a colocar todas essas características dentro.
a história, a unicidade, o impacto visual, sensorial. Quando abri aquela caixa, aquele cheiro agradável de comida assim fresquíssima, feita com muito amor, feita muito bem feita, ingredientes de excelência, assim, aquela sensação de exótico, de diferente. Isso é muito importante. Aí você vai buscar no seu negócio, no seu produto, essas mesmas características. Como apresentar, como levar até a pessoa, como chegar, como... Tudo é importante, mas a apresentação é incrível, como é impactante. E eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu fui fazer um evento com o consulado brasileiro em Milão, sempre. E eu lembro que nesse caso eu levei a box grande. Cheguei lá de preto com a minha box preta, com o óculos escuro. E eu lembro que eu cheguei com a minha black box grande, nesse caso, porque era uma apresentação para um finger food para quase 300 pessoas. 230, depois foi para 270 pessoas. E eu levei uma box grande, que tinha várias pessoas que iam provar. E foi a mesma coisa, eu estava concorrendo com empresas enormes, porque em Milão tem empresas incríveis, italianas, de altíssimo nível. Quando eles trabalham para consulado, inclusive eles fazem ótimos trabalhos para embaixadas, porque é um cartão de visita. E eu levei minhas tapiocas, finger food tapioca. As tapiocas pareciam... eu vou colocar a foto para vocês depois. A tapioca parecia a comida japonesa, bem colorida, com tapiocas pretas, tapiocas de várias cores, tapiocas coloridas, com recheios incríveis. E eu fui escolhida entre várias empresas enormes e foi incrível. Por que eu estou dando esses dois exemplos para vocês? É certo um caso onde eu concorri com pessoas com muito mais experiências, provavelmente, talvez comigo, com estruturas muito maiores, grandes, milionárias, mas meu produto foi escolhido. E dali foi uma cadeia, sabe? Depois daquilo ali, aí a pessoa, quando pensa em alguma coisa, já pensa em você, aí você vai fazer o festival de cinema, aí você vai fazer várias coisas, porque você é a primeira pessoa na mente daquela pessoa. Isso é fundamental em tudo que você vai fazer. Não importa qual é o seu setor. Essa aqui não é aula sobre pão. Qualquer setor que você faz, que você trabalhe, que você tenha, é a mesma coisa. E a novidade é que você pode começar do zero. Para quem está no grupo, esse aqui é o segundo desafio, né? É quase o terceiro, porque eu dei um extra no dia anterior. Quem está no grupo já vai receber lá dentro do grupo esse, não precisa escrever nada em lugar nenhum, que já vai receber essa receita. O desafio de hoje é preparar essa receita. Nesse caso, ela está com o fermento natural. O fermento natural de vocês ainda é novo, então vocês não vão fazer com fermento natural. Eu vou mandar a variante para vocês fazerem com fermento normal, tradicional. Pode ser o seco, pode ser o fresco, não tem problema. E desafio, fazer, postar e me marcar no post que você fizer. Espero que essa aula tenha sido agradável. Se vocês quiserem a receita da ciabatta, me mandem um direct lá no Instagram, que eu vou mandar para vocês, tá? Com toda a quantidade, tudo certinho, explicando aquilo que vocês viram agora, só que tudo bem explicado. Amo vocês, e para quem não está no desafio, até o próximo vídeo. Para você que está no desafio, a gente se vê lá dentro do grupo daqui a pouco.